Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para mim é uma grande honra, uma grande bênção, uma enorme satisfação ter você inscrito aqui no nosso canal. E hoje aqui, graças a Deus, louvamos ao nome do Senhor, temos a companhia de uma mulher de Deus, uma grande amiga, uma pessoa a qual já congregamos juntos, e hoje me dá a honra de estar aqui na minha casa, junto comigo, com a minha esposa. Deus a trouxe aqui para poder falar das grandezas dos mistérios de Deus aqui no nosso lar. É assim que Deus faz. Deus nos ama e por nos amar, Deus ele envia os seus profetas e as suas profetas para falarem conosco. Eu creio que Deus usa pessoas com este dom, com este ministério de profecia. Glorificamos a Deus pela vida da pastora Ana Lúcia Dionísio, que está aqui conosco e vai estar fazendo parte deste vídeo do nosso canal. Pastora Ana, quer falar algo? Fique à vontade. A paz do Senhor a todo o povo de Deus. Deus abençoe a todos. E hoje, olha, vai ser maravilhoso, porque Deus tem mistérios a ser revelados através da sua palavra, no Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que bênção, Amém. né? Graças Uma a saudação para que você já sinta aí, aonde você estiver vendo esse vídeo, aonde você estiver vendo, você seja tocado por Deus e seja abençoado. Nós estaremos lendo uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. É uma passagem muito pregada no meio evangélico e muito conhecida também pelos cristãos, que é exatamente o capítulo 25, a partir do versículo de número 1. E nós estaremos lendo essa passagem e tirando algumas dúvidas, porque esta é a finalidade do canal. É trazer para você a palavra de Deus e tirar algumas dúvidas acerca do que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está querendo nos dizer na realidade. Então o capítulo 25 tem uma epígrafe, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, no caso o azeite, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Tremenda essa expressão, né? A porta fechou-se. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, no caso o Senhor, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E o versículo 13, o último da nossa leitura, diz uma palavra de vital importância para nós, em todos os tempos em que a igreja é igreja. Essa palavra, o Espírito Santo vai sempre avivá-la em nosso coração, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Queridos, vemos aqui a expressão, logo no primeiro versículo, então. Essa palavra vem do termo grego toto. Essa palavra é um advérbio. E aqui temos uma espécie de ligação. Antigamente, as Bíblias elas não possuíam nem capítulo e nem tampouco versículos. O texto grego, quando vocês pegam um manuscrito,
ele está todo completamente ligado. Essa questão de separação em capítulos e versículos, isso aconteceu no decurso dos tempos. Primeiro vieram a separação em capítulos, depois vieram as separações em versículos. Isso com o intuito das sociedades bíblicas ajudarem ao povo na leitura da palavra de Deus. Então vemos que esse então, e Jesus diz, então o reino dos céus será semelhante. Temos aí a clássica expressão de uma parábola. Então, podemos classificar essa passagem como uma parábola profética, viu, pastora Ana? Uma parábola profética, viu, irmã Gisela? É verdade. Que está aqui também no cantinho, que a câmera não está pegando ela, mas ela está aqui acompanhando também a nossa gravação aqui do nosso canal. Uma bênção de Deus, a minha esposa, irmã Gisela. Então vemos aqui que o reino dos céus será semelhante. Ou seja, Jesus ele pega nas suas parábolas e dá-nos ensinamentos que eram do cotidiano. Jesus ele fala do homem que lança a rede ao mar, ele fala do lavrador que joga semente no campo, ele fala do amigo que vai importunar o amigo, né? Ele fala do juiz que muitas vezes não age certo, ele fala das minas, ele fala acerca de coisas, dos alicerces da casa. Tudo isso são linguagens muito recorrentes e muito comuns no dia a dia do próprio Senhor Jesus, que via todas essas coisas, mas ele as enobrece, trazendo-as para um conceito de elevação espiritual e a fim de nos fazer chegarmos a Deus, o nosso conhecimento, as nossas almas, e nos advertir por meio da linguagem parabólica, ou seja, da linguagem utilizando as parábolas. Jesus ele foi o mestre das parábolas. Ele foi aquele que utilizou mais parábolas em todas as escrituras sagradas. Nunca ninguém usou tanto esse recurso literário das parábolas como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Coisa maravilhosa, não é, pastora Ana? Maravilhosa. Então vemos que ele fala que estas 10 virgens, elas são assemelhadas ao reino dos céus. E o reino dos céus, ela é uma expressão usada apenas em Mateus. Você não vai encontrar a expressão reino dos céus em nenhuma outra parte da Bíblia, a não ser no Evangelho de Mateus. Mateus utiliza sobejamente a expressão reino dos céus. Nós vamos encontrar em outras instâncias da Bíblia o reino de Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos João dizendo, no capítulo 3, falando a Nicodemos, Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, melhor dizendo, não reino dos céus, mas reino de Deus. Sem querer teologizar, muitas pessoas colocam o reino dos céus e o reino de Deus e relegam-no à mesma situação, equiparam-no como sendo a mesma coisa. E há também, a bem da honestidade, né, teológica, os que dizem que o reino dos céus ele trata mais da igreja militante, ou seja, da igreja que está atuando aqui na terra. Tanto é que há elementos, por exemplo, o homem que lança a rede no mar diz que pega peixes bons e peixes maus. Já no reino de Deus, nós vemos sempre atrelado na teologia de Paulo, na teologia de João, no seu evangelho, como já citei, sempre atrelado o reino de Deus a coisas com mais sublimidade. Então, alguns veem nesses dois aspectos, de reino dos céus e reino de Deus, uma diferença entre as duas expressões. Mas isso é coisa que muitos têm essas opiniões, mas não vai afetar a tua salvação em nada, ok? Então, amados, diz que esse reino dos céus ele é semelhante a 10 virgens. O que seriam essas 10 virgens? Pastora? Curiosidade. A minha primeira curiosidade é saber o que significava a meia-noite. Esse horário específico. Por que o meia-noite? Esse meia-noite, ele se relata que é um momento inesperado,
ou um momento em que alguém não está atento, ou notoriamente é um momento cronológico? Era uma das perguntas que eu sou muito curiosa, eu gostaria de saber. Pergunta muito interessante, não é? Uma pergunta interessante e uma pergunta bem relevante para nós, já que pode ser a sua dúvida também. Você que é inscrito no canal, ou você que vai ver esse vídeo, o significado da meia-noite. Na verdade, a meia-noite na Bíblia ela é muito significativa. O apóstolo Paulo, quando estava em um barco, a Bíblia diz que o anjo de Deus apareceu para ele, e esse anjo de Deus falou que nenhuma das 262 pessoas iria morrer, que todos iriam viver. E quando foi próximo da meia-noite, os marinheiros, isso está em Atos capítulo 27, versículo 27 de Atos, diz que os marinheiros avistaram terra à meia-noite, beirando a meia-noite. Quem sabe hoje, através desta palavra, a meia-noite de Deus não faça com que você veja a glória de Cristo e você aviste uma terra em que Deus está esperando você, que mana leite e mel, para te abençoar. Uma coisa muito interessante também, na meia-noite, Ruth foi percebida por Boaz. Boaz percebeu que havia uma pessoa deitada nos seus pés, na eira que pertencia a ele, e esta pessoa era Ruth. E esse horário, conforme nos diz o capítulo 3 do livro de Ruth, era meia-noite. A meia-noite foi a hora do livramento de Deus, quando Deus ali lança a 10ª praga contra os opressores do povo de Israel. E esses opressores são abatidos à meia-noite, quando passa ali pela terra do Egito o anjo que iria destruir todas aqueles primogênitos, ia matar, ceifar a vida daqueles primogênitos, e consequentemente a isso o povo seria liberto para poder sair da terra do Egito. À meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles cantavam louvores a Deus e eles oravam. E houve um terremoto que abalou os cárceres e não morreu um só homem, mas apenas os cárceres se abriram. Quem sabe hoje, nessa meia-noite, independente da cronologia do Cronos, não é? Mas quem sabe seja o Kairos, que é o tempo de Deus. Quem sabe hoje essa meia-noite não venha abalar os cárceres que estão prendendo você e você seja livre. O carcereiro quis se matar à meia-noite. Meu Deus! Mas Paulo disse, não faças tal, porque todos estamos aqui. Ninguém fugiu. O terremoto não matou ninguém. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. E será salvo tu e a tua casa à meia-noite. Então, na meia-noite, esse horário é um horário que tem um significado muito grande. Jesus diz, vigiai, porque vocês não sabem se o ladrão virá de tarde ou se ele virá à meia-noite. E o chefe de família deve vigiar. Você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que teme a palavra de Deus, você tem que vigiar, porque o ladrão pode atacar meia-noite. Jesus ali está querendo advertir acerca da vigilância. Então, pastora Ana, eu não sei se pude aí responder, excelentemente, mas há um mistério grande nessa expressão da meia-noite. A irmã Gisela parece que quer fazer uma pergunta também, né? Vamos ouvir a irmã Gisela falando. Diante de tanto exemplo, né, que a palavra fala sobre a meia-noite, podemos entender também que a meia-noite é o momento inesperado, o momento do de repente, do agir de Deus na vida, como no caso aconteceu em vários aspectos e está na própria parábola. E eu gostaria só de perguntar se isso condiz com o que eu entendi. Sim, tem uma certa relevância, boa relevância, porque a meia-noite ela está falando de um agir de Deus, já que houve na meia-noite um agir do noivo. Exatamente. Vejam que o noivo, uma voz brada, aí vem o noivo, e como eu entendo esta voz?
É claro que eu não sou o dono da verdade, conforme eu sempre falo aqui nos vídeos do canal. Mas há algumas coisas que temos algumas convicções. O que seria o brado da meia-noite? Que é aquele brado que diz, aí vem o noivo. Este brado são todas as vozes que no decurso de todos os anos, e principalmente no século em que estamos vivendo, nunca houve tantas pregações proféticas como agora. Isso é verdade. Tanto é que, neste contexto em que estamos vivendo, muitos falsos profetas, aproveitando-se do momento profético que nós estamos vivendo e da sensibilidade do povo, muito bem dito pela pastora Ana, eles estão se levantando para enganar. Mas a tua bússola sempre deve ser o Evangelho, a palavra de nosso Salvador Jesus Cristo, que o próprio Jesus disse que se levantariam falsos profetas para enganar o povo, e haveriam também falsos cristos, e alguns até fariam alguns portentos que enganariam a muitos. Então, esta meia-noite, esta voz que soa, à meia-noite ouviu-se uma voz, um clamor, e eu fico imaginando também, diz a Bíblia que as 10 virgens, tanto as loucas como as prudentes, elas dormiram. Pastor Ricardo, elas adormeceram. Esse meia-noite aqui também ele pode simbolizar na vida do servo de Deus, da serva de Deus, um momento em que já está se esvaindo as forças, né? Porque no nosso horário, né? na nossa cronologia, no nosso tempo, a gente sabe que meia-noite é um final de um dia que já vai se passar por um outro. Isso. Ou seja, onde já há um desgaste, onde o corpo já pede um descanso, onde a mente já não está mais funcionando bem porque você já tem sono, né? Então isso pra gente, né? No nosso mundo espiritual, né? Meia-noite pra gente é uma hora de cansaço, de uma batalha onde você vai se esforçar muito para se manter acordado ou para manter os seus sinais vitais em alerta, porque naturalmente é um horário em que você já está desgastado pelo decorrer do dia. Mas nós estamos vendo aqui que esse meia-noite que Jesus aqui afirma para a gente, possivelmente é uma hora inesperada. Por isso que temos que estar todos prontos, porque nós não sabemos o momento. Glória a Deus. É por isso que é bom ter teólogas aqui conosco, né? Dando uma explicação tão boa, tão contundente e tão veraz aos nossos corações. Eu concordo em gênero, número e grau. Interessante também uma expressão que está no versículo 5, que diz, e tardando o esposo. Quantas pessoas nos dizem assim, desde que eu era criança eu ouço dizer que Jesus está voltando? Muito. Quantas pessoas elas dizem, olha, desde que eu me entendo por gente, eu ouço dizer que Jesus está voltando. Eu já ouvia meu avô dizendo que Jesus está voltando. Eu era criança, hoje eu sou uma pessoa já madura, já indo para a velhice, para a terceira idade, e ouço que Jesus está voltando. Isso é o tardar do esposo, mas tenha certeza de uma coisa, ele vai voltar. Se ele veio a primeira vez, conforme as profecias o dizem, ele virá a segunda vez, conforme as profecias também dizem. Aleluia. Ele pode até estar aparentemente demorando, mas ele voltará. E você, vejam que as 10 virgens dormiram. Mas já viu aquela expressão que tem pessoas que dormem, mas não dormem o sono dos justos. E há aqueles que dormem, mas dormem com as suas cabeças nos seus travesseiros, o sono dos justos. Podemos assim dizer que aconteceu aqui assim. Há aquelas pessoas que sabem que estão preparadas e que mesmo que eles cochilem por algum momento, mas quando se ouvir a voz, e o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, ele diz que diria um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. E ele diz lá, no ato do arrebatamento, que é o harpazô de Deus, diz lá o apóstolo Paulo que será ouvida a voz do arcanjo
e vai ser ressoada a palavra de ordem e soada a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. Você está preparado para esse momento, meu amigo, minha amiga? E aí que entra o mistério da lâmpada e o mistério do azeite. Pode ser essa uma pergunta, né, pastora Ana? O que significa as virgens? Por que elas dormiram, né? Por que umas tinham azeite e tinham reserva, as outras tinham, mas não tinham reserva? De onde viu esse azeite? De quem se comprou esse azeite? Né? O que o Senhor quer dizer para a gente no nosso cotidiano, no nosso hoje? Né? Porque hoje em dia a gente está correndo muito daquilo que a gente pode ter, daquilo que a gente pode possuir. E nós, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente se distrai, esquecendo de que existe um casamento que em breve será realizado. Quem eram essas virgens? Quem eram essas mulheres que estavam relacionadas? E por que o noivo gritou, já que todas eram virgens? Vamos responder então essas perguntas interessantes, né? Essas 10 virgens, elas eram amigas da noiva. A noiva é a igreja vitoriosa, é a igreja triunfante, e as 10 virgens é a igreja militante. Ou seja, as 10 virgens são todos aqueles que se dizem ser da denominação A ou da denominação B, que compõem exatamente a companhia da virgem, que é exatamente aquela que está esperando Jesus. Dentre todas as denominações, Jesus tem a sua noiva, que o aguarda. As virgens são todos aqueles que arregimentam-se, que se reúnem em torno do nome de Jesus. E a pastora Ana, ela falou o que seria o azeite, a falta do azeite, aonde comprar o azeite. Ele era algo importantíssimo na vida de Israel. Israel, inclusive no profeta Joel, diz que o azeite e o vinho eram coisas fundamentalíssimas. No Apocalipse, lá diz uma voz do céu dizendo aos anjos que iriam destruir as colheitas da terra no dia em que a ira de Deus fosse derramada, e é dada uma ordem: não danifique nem o azeite e nem o vinho. Meu Deus, então, o azeite, ele simboliza exatamente o Espírito Santo de Deus. Assim como as lâmpadas, elas simbolizam a palavra de Deus. Leiam o Salmo 119, versículo 125, se a memória não falha, em que diz-nos assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra é a nossa lâmpada. A palavra de Deus, ela é a luz para os nossos caminhos. E o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo, porque Isaías capítulo 61, ele diz que o Mashiach, o Messias, ele seria ungido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus me ungiu para pregoar boas novas e o ano aceitável do Senhor, e ungia-se com azeite. Então o Espírito Santo está associado à figura do azeite. O azeite era algo importantíssimo na cultura judaica. Não podia faltar o azeite, porque se faltasse o azeite, estava faltando algo importantíssimo no contexto da vida judaica. Se faltar o azeite também para você, vai faltar para você a própria presença do Espírito Santo de Deus. Então esse é o significado da lâmpada e do azeite. Nessa questão do azeite, né, é real, é verdade que ele passava por uma certa transformação, né? Uma parte, se não me falha a memória, iria para o templo, uma parte se tornava comestível, não é isso? E outra parte para os outros afazeres. Então a gente vai entender que azeite não é de qualquer maneira, né? A gente vai entender que azeite, para ter azeite, tem que ter uma real entrega. Uma ótima explicação, né? né? Tem que ter uma real busca. Você tem que decidir, é uma decisão sua. Aleluia. Ter azeite, né? Nós vamos ver muitas pessoas que até têm azeite, mas não tem aquele azeite de qualidade que o próprio Deus está exigindo Glória. dele. Né? Glória a e Deus. aqui
nós estamos vendo, né, 10 mulheres, né, preocupadas. 5 dormiam e 5 estavam, né, ali aleatoriamente, vamos dizer assim. Mas o interessante é que quem descansou tinha azeite. E quando a gente tem azeite, a gente pode descansar na luta, pode descansar naquele problema que o médico, o diagnóstico... Eu estou me alimentando aqui também, tá vendo? Aquele diagnóstico errado, que muitas vezes você vai lá e ele diz é isso, mas a presença de Deus, o azeite que está na sua vida diz, não é nada disso. Isso é só um processo. Glória a Deus. É aquela situação que está diante dos teus olhos para te destruir e você falar assim, meu Deus, e agora? Mas a presença desse azeite fala em seu coração. É o cenário da sua maior vitória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória então, a Deus. nessa tarde, se é para ter azeite, vamos buscar com dignidade. Vamos buscar com vontade. Oh, glória. Concordo, gênero no Vamos grau. buscar com vontade, porque esse Deus que nós servimos, Ele está disposto a nos encher a todos os dias. Glórias a Deus. Glória a Deus, que bênção, né? Maravilha. Uma explicação aí que eu não poderia dar melhor, né? É por isso que é bom ter teóloga aqui conosco, né? De Deus. Não podíamos perder essa oportunidade de gravar um vídeo para o canal. É uma pena que o nosso equipamento, como eu falei para os irmãos, e nosso equipamento ele não pega muito tempo. É um prazo de 30 minutos para a minha câmera desativar. Então a gente tem que fazer a conclusão do vídeo. É uma pena, né? Mas a gente vai fazer outros vídeos em outras ocasiões. Ou se o público, já falei até nosso, ó, pastor, o público pedir, né, recapitular, Exato. a gente entra de novo com outro vídeo. Porque esse assunto é um assunto vasto. bem vasto, É bem muito importante. vasto. Então nós queremos aqui, mediante a tudo que você já ouviu, das verdades do Evangelho, porque aqui nós temos o intuito de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de trazer o Evangelho para você. Então, recapitulando, a palavra de Deus é a nossa lâmpada, o azeite, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O brado são todas as vozes proféticas que estão se levantando para te advertir que a hora está chegando da meia-noite e que você precisa estar preparado para este momento. E ali acontece de o noivo chegar, porque era costume nos casamentos do Oriente a noiva esperar o noivo junto com as suas damas de honra, podemos assim dizer. É o caso das 10 virgens. Elas eram as damas de honra, e o noivo ia na casa da noiva, buscava ela e levava ela para sua casa. Olha, Jesus está voltando para nos buscar e nos levar para a casa do Pai, conforme Ele nos prometeu em João capítulo 14. Eis que estou preparando o lugar, e por eu estar preparando o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Você quer ficar com Jesus? Eu quero. Pastor Ana quer também. Irmã Gisela também quer. Então Jesus, ele, assim como o noivo ia na casa da noiva, buscava a noiva, levava ela, assim também Jesus está voltando para buscar sua noiva. Agora, uma coisa muito interessante, as noivas, elas tinham essas damas de honra, e as damas de honra não tinham convite. Não tinham convite. O convite delas era a companhia da noiva. É por isso que aquele senhor fechou a porta e disse: não conheço vocês, porque elas não tinham convite. O convite, elas eram estarem junto com a noiva, já que elas não chegaram antes das portas se fecharem. Elas não puderam entrar nas bodas. Meu Deus. Meus amigos, isso é muito sério. Isso é algo tremendo. Os amigos do Porque Evangelho. muitos de nós pensamos que temos muita coisa, que somos muita coisa, mas nós não somos nada se a graça de Deus não estiver atuando em nós. O que nos faz apto para entrar no reino dos céus e no reino de Deus e nas bodas com Cristo, que será as bodas do Cordeiro, é exatamente o fato de estarmos com a noiva, com a igreja de Cristo, com a comunhão, como diz João no capítulo 1 da sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e é essa comunhão
que faz com que nós estejamos ligados na pessoa do Senhor Jesus. E uma coisa interessante, a palavra prepararam vem da palavra grega cosmeo. E essa palavra grega, ela fala de embelezar. Inclusive a palavra cosmeo, ela dá origem à palavra cosmético. Não é que é alguma coisa para embelezar, para mostrar que as coisas de Deus, elas nos trazem beleza espiritual. Glória a Deus. Elas nos trazem bênçãos espiritual. Aleluia. Elas nos fazem ser belos espiritualmente Glória a falando. Deus. Glória a Deus por Verdade. isso. Queridos, Santo é Deus assim de maravilha. o Evangelho é Oh, simples, glória. mas tem uma mensagem muito profunda. E eu quero terminar esse vídeo maravilhoso, que se eu pudesse, faria uma gravação de 40, 50 minutos, mas o equipamento que nós usamos é um equipamento já antigo, é um Galaxy J4 antigo, não é? Já está em J20, 21, né? Para os irmãos verem. Mas eu quero terminar esse vídeo com a última expressão aqui do versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A doutrina da iminência é uma doutrina que foi esquecida por muito tempo depois do 4º século da era cristã. Até o 4º século, a igreja ela aguardava Jesus. Do 4º século depois, alguns até disseram que o milênio já estava acontecendo no 4º século. Quando houve uma época em que a igreja estava sossegada, a igreja estava em paz, sem perseguição, disseram o milênio chegou. Mas esta doutrina da iminência nunca pode sair do meu e do teu coração. Então, fique vigiando, fique atento, porque o noivo está voltando. Aleluia. Eu deixo essa Verdade. palavra como palavra final. Pastora Ana, deixa sua mensagem aí final. Que Deus possa enriquecer a tua Aleluia. vida com esse vídeo, que você possa compartilhar com muitas pessoas, porque é chegado a nós o reino dos céus. E isso é verdade, é verídico. Ele virá. A sua palavra relata. É verdade. Os sinais confirmam a sua vinda. Glória a Deus. Que nós não sejamos amigos do Evangelho, mas que nós estejamos no Evangelho, porque ao soar da trombeta, nós subiremos. Glória a Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Irmã Gisela, uma palavra rápida, porque temos aí poucos segundos. Tá É que bom? o Senhor Deus possa ter falado aos vossos corações, porque o objetivo dessa mensagem, desse vídeo, é para que o Evangelho chegue na sua vida, para que você possa tirar suas dúvidas e entender que a volta de Cristo está muito mais próximo do que você imagina. Os fatos, os acontecimentos estão aí acontecendo mesmo, e que Deus possa despertar a cada um de vocês e vocês ter consciência que quanto mais próximo de Cristo, mais o noivo não dirá, não vos conheço, mas ele dirá, vinde bendito.